Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro Loureiro e vou fazer um resumo do futebol carioca para vocês. Iremos falar da Ferj, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, dos clubes pequenos, da tabela atualizada, todas as informações, depois da vinheta. Vamos começar pela Ferj. A Ferj, mais uma vez fazendo as suas artimanhas, as suas graças, não quis investir no futebol carioca. O que aconteceu? Está tendo muitos erros de arbitragem, agora mais uma vez puniram mais um árbitro. Mas também mudou ontem a lei, na regra deles, agora a partir da sexta rodada eles irão começar a fazer o VAR, mas apenas para os grandes. Ainda não vai ter VAR para os clubes de menor investimento, o que eu acho um erro, mas é a Ferj sendo Ferj, né? Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrentou ontem o Nova Iguaçu. Deu uma mesclada no time, mas não deu. O Laranjão da Baixada massacrou, engoliu o Vasco. Jogou com a marcação boa, apertando, não dando tempo para o Vasco pensar. Contra-ataques rápidos, marcação forte, firme. Entendeu? Estavam batendo pra caramba. Machucaram o Rossi, poderia ter sido expulso o Caetenório, que é cria do Vasco, tá? Joga no Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu mereceu. Vitória merecida, muito bom jogo, um time realmente encaixado, certinho. O Nova Iguaçu pulou para terceiro colocado com 10 pontos, empatado com o Fluminense e Botafogo, que o Fluminense que joga hoje. Nós a gente vai falar do Fluminense já já. E o Vasco, que, cara, as notícias não são nada boas, tá? O Vasco não jogou bem. O Vasco tá tendo umas historinhas circulando na imprensa, mas nada disso é real. Matheus Rossetto não tem interesse, o Vasco não tem interesse nesse jogador. Estão falando de Andrei Santos, que vai sair para o empréstimo. O Andrei Santos acabou de acertar com o Estrasburgo da França, então não tem nada certo também, tá? De Vasco, esquece isso. O Vasco está sim em busca de jogadores, mas está procurando, está pesquisando, está vendo um jogador que se enquadre no perfil 777 e que seja bom financeiramente para o Vasco também. E por falar em 777, nessa SAF do Vasco, que hoje arrecadou mais dinheiro vendendo jogadores do que ela investiu. Esse é o que as empresas fazem, né? Eles só visam lucro. Voltando a falar do Laranjão, da Baixada, do Nova Iguaçu, que tem um time muito bem montado, vai dar trabalho, tá? Jogou muito bem. E os gols de ontem da partida foram marcados por Lucas Campos e o atacante Carlinhos, tá? E agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo que tem algumas novidades, tá? Também jogou ontem, ganhou de 2-0 do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que é o penúltimo colocado. O Flamengo não tomou susto, os gols foram marcados por BH e por Gabigol. O Flamengo dominou o jogo, sabe? Foi uma aula, assim, tocando bola. Aquele ataque é muito bom com De La Cruz, Arrascaeta, sabe? Arrascaeta é fora de série. O Flamengo jogou muito bem, tá? Foi um treino de luxo, tá? Um treino de luxo, estádio lotado. Foi muito bom jogo, foi tranquilo. Agora se preparar para o Vasco, né? O Flamengo foi para quinto colocado com 8 pontos e ultrapassou o Vasco na tabela e os dois vão se enfrentar nesse final de semana. Novidade do Flamengo. O Flamengo agora vai estar negociando o Pablo com o Botafogo, tá? Já está tudo certo. O Pablo volta no fim do Campeonato Brasileiro, o Pablo volta ao Flamengo, tá? O empréstimo só por esse Campeonato Brasileiro. O Pablo e o Botafogo já acertaram tudo, tá tudo certo. O Pablo não vai para o Corinthians, ele preferiu ficar aqui no Rio mesmo e não quis abrir mão do contrato com o Flamengo, né? Então vai continuar aqui. Outra negociação envolvendo o Flamengo, Peterson, um atacante, foi destaque da Copinha, muito bom jogador, acertou com o Atlético Paranaense, tá? O Peterson foi para o Atlético Paranaense, também com opção de compra e vai voltar para o Flamengo depois, né? Se o Atlético não exercer. Então já está tudo fechado, tudo certinho. Outra novidade, Marcos Braz está sofrendo uma pressão interna enorme a pressão que o Marcos Braz está sofrendo, porque ele mentiu no seu depoimento, usou os advogados do Flamengo, usou o seu direito de flamenguista lá, da diretoria, fez uma declaração dentro das dependências do clube e isso está sendo um pedido de exclusão do Marcos Braz do Flamengo. A oposição e dirigentes não estão aceitando isso, porque foi comprovado que Marcos Braz mentiu, gente. Mentiu, né? Pode perder o mandato dele de vereador, né? Isso foi muito errado que o Marcos Braz fez. Falando de Botafogo, né? Botafogo acertou a contratação de Pablo do Flamengo por empréstimo para esse Campeonato Brasileiro. Sem opção de compra, Pablo vai voltar para o Flamengo depois, mas vai ser um ótimo reforço, pelo menos no Botafogo ele vai jogar. Ele é um bom zagueiro, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, é um bom jogador, tá?
e a experiência vai contar muito, né? É bom que isso pode ajudar a não dar aquela fraquejada que o time deu na temporada passada. O Botafogo também acertou a contratação de Luiz Henrique. John Textor até postou nas redes sociais, fez tudo. Só que o problema é a ida de Luiz Henrique para o Botafogo, que ainda não está certa a data. Que eu acho que ele vai passar o aniversário da filha e tal. Deve chegar aqui no Brasil dia 7 de fevereiro, por aí. Grande contratação, baita contratação. E tem tudo para dar certo no futebol brasileiro e aqui no Botafogo. A torcida abraça esse jogador. Abraça ele que você só tem a acolher. Muito bom jogador, Luiz Henrique. Hoje teremos também mais 3 jogos complementando a rodada do Campeonato Carioca. Hoje teremos Volta Redonda e Audax. Os dois estão muito mal no campeonato. Volta Redonda tem apenas 1 ponto. Audax tem 0. E eles vão se enfrentar. Tem que sair um resultado positivo para um dos dois lados. Se for empate, vai ficar ruim para os dois. Pois corre risco de rebaixamento e se distancia cada vez mais da Taça Rio. Tá? Então hoje é vida ou morte para os dois, confronto direto. E agora, na parte um pouco mais acima da tabela, Madureira com 6 pontos enfrenta hoje o Boa Vista. Boa Vista que tem 9 pontos. Se o Boa Vista ganhar do Madureira, Boa Vista pode ser o líder do campeonato, terminar a rodada líder do campeonato. Já imaginou? É só o Fluminense atravessar. Boa Vista ganhando do Madureira se torna líder. Rapaz, hoje o jogo promete. O Madureira também, com 6 pontos, ganhando, vai a 9. Já vai para quarto, empata com o Boa Vista, já fica em quarto, quinto nos critérios de desempate. Também vai sonhando com a vaga entre os 4, né, finais, e vai se garantindo na Taça Rio. Vai dando já aquele adeus ao rebaixamento, né, vai se distanciando cada vez mais. Vai ser um bom jogo, vai ser um jogo bem disputado, que eles vão dar a vida deles. Está valendo muita coisa esse jogo para eles, tanto para a parte do Madureira e Boa Vista, quanto para a parte do Volta Redonda e Audax. E agora vamos falar do Fluminense, né, o líder do Campeonato Carioca. Vai voltar com algumas peças importantes para o jogo de hoje. O Fluminense, se ganhar, vai abrir uma diferença muito boa. Tá? O Fluminense vai a 13, abre 3 pontos, ou pode abrir 1 ponto em relação ao Boa Vista, se o Boa Vista ganhar. Né? O Fluminense hoje vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, deixa eu ir para minha colinha que eu não lembro totalmente, Felipe Melo, Thiago Santos na zaga, tá? Igual o Felipe Melo seguindo o espaço de meio campo, virando zagueiro. Marcelo na esquerda, André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias e Cano. Notícia boa pro Fluminense, né? Já fechou o mercado inglês, então aquela saída de André, sair do clube para ir para a Europa, tá muito difícil, o campeonato inglês, que era o que estavam desejando ele, já fechou, então não sai mais. Mas o Fluminense ainda está tentando segurar, né? Manter, tomara que consiga André e Arias no time, para não serem vendidos. Né? Não sei se foi um dinheiro realmente que não deu opção. Mas, por enquanto, o Fluminense conseguiu manter os dois e acho que vai manter sim, para ficar forte para a Libertadores. Então vamos acompanhar hoje as rodadas, tá? E que vençam os melhores. Dando uma atualizada no Campeonato Carioca, na tabela para vocês. No momento, o Fluminense tem 10 pontos. Segundo, do Botafogo com 10 pontos. Nova Iguaçu com 10 pontos. Em quarto lugar, Boa Vista com 9. Em quinto lugar, Flamengo com 8. Vasco em sexto com 8. A Portuguesa está em sétimo lugar com 7 pontos. Madureira em oitavo com 6 pontos. Abaixo do Madureira, 3 clubes com 1 ponto. Volta Redonda, Bangu, Sampaio e Correia. E na lanterna do Campeonato Carioca, o Audax com 0 pontos. Essa é a tabela atualizada. Fiquem com Deus. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Siga o canal, toque no sininho, inscreva-se para mais informações. Todo dia terá um vídeo de resumo do futebol carioca. Muito obrigado.